Eu estou hoje aqui no Laboratório de Termodinâmica da Universidade Federal do Amazonas e a gente vai falar de algumas pesquisas aí que estão se destacando, entre elas a do uso do tucumã como biocombustível. Vamos falar de um artigo que foi recém-aprovado numa revista científica. Então são várias pesquisas que estão sendo feitas dentro da universidade. Professor Wenderson Santos, me fale dessa pesquisa do tucumã que vocês estão desenvolvendo aqui no laboratório. Esse projeto, na minha formação, a gente trabalhou com pirólise. Pirólise é a decomposição térmica de materiais orgânicos, com pouco ou nenhum oxigênio, gerando gás, óleo e biocarvão. Na minha formação, a gente trabalhou com pirólise ou craqueamento desde a graduação. Então, a gente fez graduação, o mestrado, o doutorado, tudo em pirólise, em diferentes matérias-primas. O que a gente descobriu nesse decorrer do tempo? Que depende da matéria-prima, se ela for rica em carbono, nós podemos fazer essas transformações. Até hoje, o nosso processo sempre foi com matéria-prima lipídica, ou seja, líquida, por exemplo, óleo de fritura, óleos vegetais de tucumã e etc. Mas a gente sabe que os óleos eles têm um preço, vamos dizer assim, até eles servem para cosméticos e alimentos. Então, baseado nisso, em pesquisas anteriores que nos sucederam, a gente pegou essa técnica e aplicou a gente viu que o caroço do tucumã, o tucumã em si, aqui do Amazonas, ele é muito consumido. Então, boa parte desse consumo consome lá a polpa dele, e os caroços geralmente ficam de certa forma, uma poluição ambiental. Baseado nisso, a gente montou dois projetos de iniciação científicas. Um para produzir o bioóleo, que é o biocombustível, juntamente com carvão ativado. E o outro projeto com bioligantes. Qual é a diferença deles dois? A amêndoa em si, que ela é rica em lipídios, ela produz bioóleo de qualidade que pode, dependendo do tratamento, a gente pretende chegar nele aqui, virar um combustível em substituição ao diesel de petróleo. Ou seja, aqui na nossa região a gente tem um consumo altíssimo do tucumã e o que a gente vê muito é que se joga fora o caroço. Sim. E aí lá dentro, eu sei porque quando a gente criança a gente brinca, quebra, ele tem uma amêndoazinha que inclusive a gente come e serve de alimento para os animais. Sim. Só que isso na maioria das vezes é descartado, vira lixo. E é esse lixo que vocês estão querendo transformar em biocombustível. São três produtos que a gente quer desenvolver: bioóleo, que é para combustível, o biocarvão e o bioligante. Esse biocarvão é da parte externa que a gente está querendo desenvolver, porque qual é a diferença desse biocarvão bioshare, que a gente pode falar também? Na agricultura ele pode enriquecer e servir como retenção de nutrientes que pode melhorar a qualidade do solo amazonense. Então a gente vai tentar fazer o biochar, aquela parte externa, que a gente chama de endocarpo, e da amêndoa fazer os bioligantes e o bioóleo. Ou seja, não vai se perder nada. O objetivo da pirólise é justamente esse, então é tentar fazer os processos ser sustentáveis. Então tiver muitas indústrias descartando, entre aspas, esses lixos, e a pirólise, o nosso objetivo é inserir a pirólise em qualquer tipo de processo, a começar por essa matéria-prima tão rica na Amazônia, tão consumida, e transformar em produtos de valores. E qual é o potencial dele, tanto para a região quanto para o país, dessa pesquisa? Recentemente a gente teve uma discussão aqui no nosso país sobre essa parte de sustentabilidade, falar sobre as energias renováveis. Então, a preocupação não só com o Amazonas, com o Brasil, mas com o mundo, é tentar diminuir essa dependência desses combustíveis fósseis. Como a gente vai fazer isso? Para fazer essa transição energética, a gente tem que propor soluções de forma sustentáveis. Então, se pegar entre lixo que normalmente se contamina e transformar ele, inserir no mercado daqui a alguns anos com pesquisa, desenvolvimento, até chegar no mercado para substituir esse diesel do petróleo com materiais sustentáveis, eu acredito que tenha ambientalmente e economicamente vai ser favorável para o mundo inteiro. E ele tem potencial de ser escalado? Se a pesquisa realmente obtiver sucesso, ver que realmente tem um biocombustível de qualidade, a gente tem potencial pela matéria-prima para que ele seja escalável? O nosso laboratório aqui hoje está trabalhando em duas escalas. Escala de laboratório, que é
70 gramas a 150 gramas, e outra escala que no caso dá por volta de 200 ml, e a segunda escala a gente chama de semi-piloto, que está implementando ainda com o apoio da FAPEAM, que é o de 2 litros. Então, como a pesquisa ela é escalonada, para chegar numa escala industrial, leva investimento e leva tempo. Mas a gente acredita que os nossos resultados preliminares mostram que são biocombustíveis que têm, que eu posso dizer, características de biocombustível semelhante ao diesel do petróleo, ou até, e algumas vezes até melhores. E para isso a gente precisa de investimento, mas tudo indica que ela pode ser escalonável, sim. Pela fase que vocês estão, qual é a proporção da matéria-prima para a quantidade de biocombustível retirado? Fiz uma experiência com 100 gramas. 53 gramas, ou 53%, foi de bioóleo, e de biochar foi por volta de 30%. O restante foi o gás, que hoje a gente ainda não tem pesquisa para o gás. Até o gás ele pode ser aproveitado dependendo da pesquisa, mas isso é variável. Como está na fase de estudo de otimizar o processo, nesse caso a gente quer otimizar para essas duas fases, ou para a fase sólida, que é o biochar, ou biocarvão, ou bioligante, ou para a fase líquida, que é o bioóleo. Para isso, a gente está otimizando o processo, verificando quais são as melhores condições do processo, para depois tentar colocar o máximo de rendimento possível. Ou seja, não sei se eu estou falando besteira, mas pelo que o senhor falou aí, eu fiz uma conta de cabeça, você aproveita 80% Sim. desse material, Sim. Um pouco mais de 80%. Sim, e se tiver tecnologia, pode ser aproveitado até 100% por causa do gás. Mas isso, como eu disse, depende a gente ainda está na fase de estudar essas variáveis do processo, de otimizar. Quando é que conclui a pesquisa? Começou em agosto, termina em julho. Julho, sim. Então a gente pretende ver, como o objetivo é otimizar, verificar quais são as melhores condições que otimiza, ou seja, melhora o máximo de rendimento possível com melhores características de combustível. A gente quer chegar no final desse projeto já otimizado esse processo, porque não é uma... esse aqui hoje em dia está quanto? Como eu disse, o nosso teste preliminar deu 53, mas quem sabe a gente consegue otimizar, consegue deixar para 80, 90. Projetos passados que a gente fez com a agricultura dava muito maior do que isso, porque era a fase. Aí, como isso aqui é uma fase nova ainda e é uma biomassa, a tendência é que, como diz, precisa de ser estudo para ser melhorado. Agora, a gente teve recente a publicação de um artigo que vocês estão pesquisando, estudando, acho que, se eu não me engano, uma forma de bioplástico, é isso? Foi dessa celulose bacteriana bem ali, ó. É uma bebida milenar também. Na pandemia teve o boom no Brasil, mas é chamada de kombucha ou kombucha, que é o chá verde fermentado, verde ou preto, da Camellia sinensis. E o que me chamou a atenção daí, como eu disse, como eu sempre trabalhei com rejeito, o que me chamou a atenção daí não era a bebida, o produto em si, eu olhava para ele e olhava aquela celulose bacteriana. É chamado de sugar, né? Aí a gente fez alguns testes com ele e transformou ele nesse bioplástico, que saiu essa publicação. Professor, e como é que é fazer ciência aqui no Amazonas? No início, eu era jovem doutor, eu tinha uma certa dificuldade de conseguir, principalmente porque não tinha esses contatos, em boa parte, quando chegava a aprovar projetos, e tinha que estar interligado com pessoas de outros estados. E aí, às vezes, por falta desse network inicial, que a gente não tinha, a gente acabava não sendo... Era qualificado, mas não sendo aprovado. Agora, como a gente tem uma rede, também está melhorando. Então, é necessário também olhar os jovens doutores, né, porque agora estou com certa estabilidade, um certo conhecimento, mas a gente sempre olha para quem está vindo, né? Eles estão começando. Quem está começando precisa ter um olho. E só vai chegar lá no topo se tiver ajuda aqui na base. Agora eu quero saber um pouco do senhor. Quem é você? Sou o Wenderson Gomes dos Santos, sou natural da Ilha do Marajó, São Sebastião da Boa Vista, no Pará, sou marajoara. De formação, sou engenheiro químico, mestre em engenheiro químico, doutor em engenharia de recursos naturais do Amazonas, e trabalho na UFAM vão fazer 10 anos. Tá? Eu sou um pesquisador apaixonado por pesquisa, principalmente com rejeitos.
aqueles que a gente chama, entre aspas, lixo, que pode transformar em algo de valor. Então, meu objetivo também é sempre levar conhecimento para todos. E, inclusive, como também sou de escola pública, sou vida toda acadêmica que for de escola pública, defenda a escola pública, mas ela tem que ser maior de qualidade. Inclusive, no ensino fundamental e médio, precisa ter práticas que mostre os alunos não só a parte teórica, que fica um pouquinho chato e tedioso, tem que levar por meio de práticas, principalmente práticas sustentáveis. Como que ele vai aprender práticas sustentáveis se ele não vê na prática, né? Sua graduação foi onde? Foi em Belém do Pará, Na Federal. né? Foi. Aí, continuou lá no Marajó com sete filhos, mandou os mais velhos, três inicialmente para Belém para estudar, e escola pública também, mas na capital as escolas são Melhores, né? melhores. Aí foi um gancho que a gente, todos que agarraram essa oportunidade, não pararam. O senhor é filho de 7 irmãos? Sou eu e mais 8, Mais sou oito. o mais velho. Sim. O senhor já veio direto para cá para assumir o laboratório ou não? Sim, quando eu cheguei em 2016, eu já assumi esse laboratório. E o que é o Lab Termo? O Lab Termo é um laboratório de ensino na sua essência, porque está com o nome de ensino, mas que leva práticas sustentáveis tanto para os alunos de graduação, tanto para a parte para os alunos de iniciação científica, para alunos de extensão para fora da universidade. Então, o que eu posso resumir é que o Lab Termo é um laboratório que tenta ajudar e melhorar a qualidade do ensino, especificamente da engenharia de alimentos e engenharia química. Hoje o senhor está com quantos bolsistas? Eu estou com 3 bolsistas nesse 3 ano. bolsistas. Professor, eu agradeço você ter aberto as portas do laboratório para a gente, para poder mostrar um pouquinho do que se faz aqui dentro da Universidade Federal do Amazonas, assim como em outras instituições de ensino, pesquisa e extensão que nós temos aqui, não só no nosso Amazonas, mas nessa Amazônia. E queria que o senhor finalizasse aqui, deixando uma mensagem, porque o que a gente vê hoje, o senhor vem de uma geração que provavelmente é muito próxima à minha, mas o que a gente vê hoje na geração dos nossos filhos é que eles não estão muito preocupados mais com estudar, com ciência, com pesquisa, com desenvolvimento. Então, a minha mensagem que eu deixo para todos os telespectadores ou para quem está nos ouvindo é que eu falo até para os meus filhos: estudem, não pare de estudar, que existe uma solução, é estudar. Estudar, você vai descobrir novos mundos e vai descobrir novas soluções. Problemas nós temos demais. Para a gente resolver esses problemas é estudando. Professor, obrigado. Ó, eu peço, se você gostou desse conteúdo, compartilhe ele com mais gente, porque a gente tem que fazer com que assuntos como esse ganhem mais ali a tela das pessoas. Levar a ciência para muitas pessoas aí é o melhor caminho. Então, conto com você. Compartilhe esse conteúdo e se não seguir a gente, já segue aí.